Cook para Legal criar. de entender. Você era um prestador de serviço. Isso, para Aí, Disque Cook no caso. aí você até prestava serviço para Disque Como que é essa virada de chave, de virar para o cara para quem você está prestando serviço e falar, legal, daqui para frente eu quero ser dono. Na verdade, veio até por parte deles. Assim, a gente queria, né? Tanto que a gente já tinha criado startups que deram errado, então a gente já tinha essa intenção, mas partiu até deles. Porque que acontece? O iFood, né, que seria a versão 2 da Disque Cook, ela era uma empresa de tecnologia. Como que você ia criar uma empresa de tecnologia sem ter um time, sem ter sócios que entendessem do assunto, né? Não Uhum. ia ter credibilidade, não ia para frente. Então, o que o Patrick fez, ele ele trouxe mais gente para o barco para a gente conseguir realizar o grande sonho. Ele trouxe algumas pessoas que eram da USP e trouxe eu e meu sócio aqui da Unicamp. E basicamente o que a gente fez, então eu e meu sócio era mais da área de tecnologia e os outros de negócio. E a gente, com esse grupo de trabalho que se formou, a gente pegou tudo aquilo que a gente já tinha de aprendizado da Disque Cook, tudo aquilo que a gente já tinha de aprendizado da fábrica de software e criamos uma startup. Mas naquela época não foi fácil, porque era uma primeira geração de startup. Então a gente não sabia direito o que era uma startup. Então, o método de trabalho, por exemplo, ágil, as metodologias ágeis, elas ainda não eram conhecidas. É, o, o próprio modo de pensar que eu comentei aqui sobre o pensamento tradicional versus exponencial, eu não tinha nem ideia que existia uma diferença entre esses dois pensamentos. Então, a gente começou meio sem saber o que estava fazendo. E como resultado disso, a gente conseguiu fazer coisas fantásticas, mas a gente quase quebrou. Tá. A história do iFood, a gente conseguiu tirar do chão o papel, então a tecnologia rolou, a gente conseguiu trazer uma primeira base de restaurantes e clientes, a gente conseguiu criar a marca, então a gente conseguiu tirar do chão o projeto iFood. Mas a gente levantou dinheiro, mas a gente não estava conseguindo fazer crescer. A gente travou num certo ponto. Pega aquela galera que é entusiasta de tecnologia que entra, aí dá uma fundada e você tem que ter um outro embalo para virar massa, né? Para ter alcance de massa. Nesse momento aí que deu. É isso mesmo. A startup eu quebro ela em três etapas. Você tem a fase da ideia, ideação ali, onde está no papel ainda. Tem a fase do protótipo ou do projeto, que é quando você tira do papel e tem os seus primeiros clientes e valida o produto. A gente já tinha feito isso. E daí tem uma terceira etapa, que é criar uma empresa. Porque essa fase do projeto engana. Parece que você tem uma empresa, mas não tem. Porque ela ainda depende excessivamente dos sócios, ela não tem processo nenhum, é, você não criou uma máquina de vendas, você conseguiu as primeiras vendas ali meio organicamente, A galera meio entusiasmada de os, tecnologia, que cai em tudo. O que lançar, o cara tá os entrando. early adopters É. ali que tropeçaram e caíram dentro do seu app e usaram, mas para você fazer isso em escala, aí vem uma outra abordagem. E daí como que a gente conseguiu fazer esse pulo? Porque a gente quase quebrou na fase projeto. A gente recebeu o aporte da Movile, que é aqui de Campinas também, e que é do meu veterano, Fabrício Bloise. E mais do que o dinheiro, que foi importante, obviamente, para os próximos passos, ele aportou conhecimento. Porque a galera da Movile estava um passo à frente da gente em relação a entender business. Então, embora o produto iFood, a inovação fosse do caramba, a gente era o único aplicativo. Já existiam outros food delivery no Brasil, mas era site. Uhum. Então o cara tinha que abrir o computador, logar, conectar na internet, aquele rolo todo. E a gente era o único que apostou No no app. smartphone. Porque era caro e não era tão certeza que o smartphone popularizaria. Olhando o retrovisor, Ok. é óbvio, pô, o smartphone vai popularizar. Mas É, era um mas artigo de era luxo caro pra caramba lá atrás, para né? poucas pessoas e se dizia que ia demorar muito tempo para aquilo se tornar, ser democratizado, se tornar popular. A gente fez uma aposta e deu certo. Então, tecnologicamente e do ponto de vista de produto, a gente tinha uma baita empresa, mas a gente não manjava o suficiente de negócios. E aí foi a importância do que a gente aprendeu com a Móvel. A gente aprendeu muito sobre planejamento estratégico. Daí eu virei um obstinado e obsessivo por planejamento desde então, por talento. Eu entendi a importância de você trazer talentos em outro nível, porque para você ir para uma próxima fase, você precisa trazer gente que já viveu coisa que você mesmo não viveu.
E daí eu passei a entender mais sobre talento, estrutura organizacional também, em como fazer essa galera trabalhar de uma forma mais efetiva. Então foi exatamente a migração de um projeto para uma empresa.